Olá pessoal, como vocês estão? Vê só, gente, hoje eu quero fazer um convite muito especial mesmo. Eu queria convidar vocês a conhecer um pouco de um livro, o livro mais vendido e mais lido no mundo inteiro. Mas assim, eu vou convidar vocês a conhecer esse livro de uma perspectiva diferente. Até mesmo porque comigo mesmo era diferente a forma de ver esse livro. E depois desse conhecimento que eu adquiri e que eu quero dividir com vocês, eu mudei completamente a forma de ver o livro, a Bíblia. Então, é sobre a Bíblia que eu queria falar hoje. Uma explanação do que seria o livro da Bíblia e a minha intenção é que vocês vejam a Bíblia como hoje eu vejo, de uma forma assim fácil de entender toda a história e mais interessante é que eu me apaixonei. Eu comecei a gostar de ler, de compreender, de entender de todas aquelas histórias, as passagens, todos aqueles ensinamentos e assim algo que me deixou muito feliz é que todo o conteúdo da Bíblia ele é muito, mas muito atualizado. Ele alcança as gerações antigas e as nossas gerações. Ele alcançará as futuras gerações de uma forma tão interessante e que transmite tanto conhecimento. Hoje eu até vejo a Bíblia de uma forma interessantíssima, onde tem os ensinamentos, as respostas, a forma como a gente conversar com Deus, tudo que Deus quer para nós, tudo aquilo que Ele anseia de toda a humanidade, como Ele vê a gente individualmente, todo o projeto de vida que Ele tem para cada um de nós, tudo isso se encontra na Bíblia. E ainda mais, para que a gente também adquira um conhecimento de como é o finalzinho da nossa vida aqui na Terra, vida terrena, e tudo que tem nos aguardando e tudo como será o depois dessa vida. É maravilhoso entender o contexto da Bíblia de uma forma diferente, que é essa que eu quero apresentar para vocês. Vamos lá então? Vê só, gente. Inicialmente, é importante a gente dizer que a Bíblia, ela conta uma história progressiva de um povo. Sim, o início da Bíblia está exatamente a construção da humanidade, de tudo que existe no universo e está ali enraizado os primeiros povos habitantes da Terra que foram escolhidos por Deus para começar a história. Que história? A história da humanidade, a história de Deus, a história de quem é Deus e o que era que Deus queria e quer para seu povo. Inicialmente, era o povo de Israel. O povo escolhido por Deus era o povo de Israel para começar essa história. Esse povo de Israel vai passando essa história para outras gerações, tudo a partir deles, dos seus precursores, Abraão, Isaac, Jacó, aquelas pessoas que você sempre escuta falar e que nas futuras gerações provenientes deles, conta-se toda a história da Bíblia. Essas pessoas vão deixando seus descendentes e descendentes e descendentes, e nesse meio todo há uma série de coisas que acontecem, que são as mesmas coisas que acontecem em nossa vida cotidiana, busca por territórios, guerras, anseio de poder, ganância, economia, vida econômica, tudo exatamente tudo que nós vivemos hoje era o que se vivia naquela época. Então, aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus para começarem, serem os introdutores da história de Deus, foram os escolhidos. Para que, de geração em geração,
nos alcançassem. E para que hoje nós sejamos aquele mesmo povo, sendo lá na frente. O povo também escolhido por Deus. O povo também que Deus tem um projeto de vida para nós, para mim, para você. E é sobre essa história que a Bíblia narra. O que ela fala está tudo nos livros da Bíblia. Não é isso? Então vamos lá. A Bíblia, ela é composta de duas partes principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento existem vários livros e se conta a história de Deus. No Novo Testamento são outros livros e conta a história de Jesus. Jesus vem então a nascer para dar continuidade a esse projeto de Deus, que é essa busca dessa salvação da humanidade. Essa busca do que Deus quer mostrar para a gente qual seria esse seu plano de salvação. Para que nós, ao passarmos por aqui, por essa vida terrena, nós tenhamos sabedoria e compreensão de como alcançar o melhor, a parte boa, o que está por vir, aquilo que ele prometeu e ainda hoje promete para todos aqueles que escolherem seus caminhos, que tiverem o entendimento do que ele queria e do que ele ainda hoje quer para cada um de nós, individualmente. Para mim, Bernadette, para você que está escutando o que eu estou lhe dizendo hoje. Ele tem para cada um de nós esse objetivo final. Vamos descobrir qual é? Ou se você já sabe, melhor ainda, vamos ter uma compreensão por uma perspectiva diferente? Vamos continuar. Os primeiros livros, eles foram escritos mais ou menos 1250 anos antes de Cristo. Eles eram escritos em algumas línguas, aramaico, hebraico, grego, que era a língua predominante na época. Eles eram escritos não em papel como nós conhecemos hoje, mas sim em tiras de couro que depois foram prescritos para outros tipos de material até chegar nos livros como hoje nós conhecemos. Também é interessante lembrarmos que essas histórias que estão na Bíblia eram histórias passadas de geração em geração, que eram histórias contadas paralelamente ao mesmo tempo, em vários lugares, por pessoas diferentes, e que essas histórias foram organizadas em livros. E muitas vezes é bem comum nós estarmos lendo alguma passagem na Bíblia em um determinado livro e ela fazer alusão a outra passagem de outro determinado livro. Bem interessante é que você nota isso facilmente no Novo Testamento, quando ele é narrado por 4 autores, 4 evangelistas, que nós vamos ver mais na frente, mas que estão contando uma história que acontece na mesma época. Isso acontece em várias partes da Bíblia. Por várias vezes nós vamos ver algumas narrações repetidas sendo contadas de forma diferente, e isso também nos encanta quando nós vamos tendo essa compreensão dessa belíssima experiência de conhecer toda essa história bíblica, a história da salvação de um povo. Os primeiros livros é exatamente o Pentateuco, 5 livros. Nesses livros estão Gênesis, que é aquele que conta o início da história, o início da humanidade, do universo, como a gente falou, e os primeiros povos escolhidos, que a gente falou de Abraão, de sua descendência, está lá no Gênesis. Depois vem o livro do Êxodo. Esse povo, eles buscam melhores regiões, onde existam melhores qualidades, condições de sobrevida.
E durante essas passagens de um território para outro, eles sofrem todo tipo de perseguição, eles sofrem, várias coisas vão acontecendo, mas é o povo escolhido de Deus. É um povo que Deus está o tempo todo. Olha, gente, são vocês meus escolhidos. Vocês têm que permanecer na fé e acreditando em mim. E é isso que eles fazem, perseveram. Então, lá no livro do Êxodo, é escolhido um personagem muito conhecido, que tem uma história belíssima, que vale a pena a gente ir lá, após ter conhecido todo o princípio da história no Gênesis, conhecer também a história de Moisés. Moisés está lá no Êxodo, é uma história linda, onde ele é uma pessoa forte, perseverante, que sofreu todas as dúvidas, que se achou incapaz de seguir aquele projeto que Deus tinha para ele, de conduzir esse povo, que por várias vezes ele diz, mas Senhor, sou eu a pessoa, com minhas fraquezas, com minhas incredulidades nele mesmo, mas que Deus mostrou para ele que sim, que ele era o escolhido. E é uma história bela de se ver, desde o seu nascimento, depois a pessoa que ele se tornou, como ele conduziu todo aquele povo, fez aquele povo, apesar das suas fraquezas, dos seus altos e baixos, permanecerem na fé. Belíssimo o livro do Êxodo e vale a pena você conhecer. Tem também o Levítico, que é o livro que fala das leis, das organizações daqueles povos. Tem o livro Números, que fala do recenseamento, contagem. São números, são gerações, são as descendências sendo ali narradas, desde o princípio daquele povo, os que foram nascendo. É uma contagem. O livro do Números é uma contagem. Belo, não é? O quinto livro é o Deuteronômio. É um livro que fala sobre os 10 mandamentos, aqueles passados para Moisés pelo próprio Deus e que passariam a ser as leis que seriam adotadas naquele tempo por aquele povo. É uma história também muito bonita, onde Moisés está lá no Monte Sinai e recebe essas leis e desce com aquele livro onde estão os 10 mandamentos. É belo. E aí assim encerra os primeiros 5 livros do Pentateuco. Gente, é interessante lembrarmos que essas histórias, elas justamente tinham esse sentido de fé. Então essas pessoas que eram ali inspiradas, eram pessoas que acreditavam, que tinham confiança, que já tinham nelas a esperança do que Deus tinha para elas. Então essas histórias, elas eram passadas de geração em geração e elas eram escritas para que os futuros povos tivessem onde encontrar esses ensinamentos e que esses ensinamentos fossem passados para os futuros descendentes desses povos. Dessa forma é que a gente diz que a Bíblia, ela é escrita durante todo o seu contexto, todo o seu conteúdo, por pessoas de fé que eram inspiradas por quem? Pelo próprio Deus. Então a gente costuma dizer que a Bíblia, ela realmente é uma inspiração de Deus passada para a humanidade, escolhida por Ele e que tiveram todas as instruções necessárias para deixar esses escritos, ok? Eu queria mostrar para vocês também que toda a Bíblia, no seu início, ela tem exatamente uns mapas. Sim, para que você possa se localizar de onde aconteciam as histórias. Então, qualquer edição da Bíblia, você vai ver mapas como esses aqui, ó, contando onde estava acontecendo as histórias. Vamos lá. Vou mostrar outra edição aqui. Vê só, essa aqui tem um mapa bem coloridinho, ó. Então você vai se localizando onde está acontecendo tudo. É bem interessante mesmo. E nós vamos dando continuidade aos livros da Bíblia. Quando você termina o Pentateuco, então vejam só, gente, aquele povo, ele ia se multiplicando, não é verdade? E eles precisavam
de quê? De lideranças. Então aparecem os próximos livros, que são exatamente os personagens que vão conduzir aquele povo, liderar aquele povo. Aí vem livros de alguns personagens, como Josué, vem Samuel, vem o livro de Ruth. É interessante porque vem histórias como de juízes que lideravam esse povo, e lá os detalhes de como esses juízes faziam. Depois eles também passaram por outras pessoas que lideravam, que eram os reis, porque eles tinham necessidades de mudanças, assim como nós temos. É a mesma humanidade, sendo que em épocas diferentes. Então eles precisavam modificar também a forma de conduzir aquele povo. Aquele povo tinha suas necessidades que iam se modificando e eles também queriam mudar quem seriam esses líderes, a forma como eles seriam liderados. E aí vai acontecendo nos livros da Bíblia. Essas pessoas que viveram naquela época passam, narram suas histórias de como se vivia. Narram exatamente como eles combatiam, os tipos de guerras que aconteciam, como eles conquistavam terras, quem eram as pessoas que estavam em mais desenvolvimento, que regiões daquela época estavam sendo conquistadas e aquelas regiões começavam a ganhar poderes econômicos e aquele povo começava a ser líderes por conta das suas condições econômicas e políticas. É uma história bem parecida com a nossa, praticamente igual, sendo em épocas diferentes, como falamos. E é assim algo que, quando a gente vai descobrindo, a gente vai ficando encantados, porque realmente nos prende. E a gente quer prosseguir, porque a gente quer ir descobrindo mais e mais sobre esse povo perseverante e sobre tudo aquilo que eles foram capazes de viver para conseguir passar para os demais tudo que Deus queria. Interessante é que foi o povo escolhido por Deus e que Deus não deixa esse povo acabar. Ele está ali juntinho deles, independente dos desafios, das dificuldades. E pessoas morrem, e pessoas sofrem, e outros sobrevivem, e outros contam a história de que viram, e outros perseveram, e outros vencem. É maravilhoso. Você tem que conhecer a Bíblia por essa perspectiva, ok? Os reis são interessantíssimos. Cada um deles tem suas particularidades. É lindo ouvir cada história de cada rei. Como Deus escolhia eles de forma tão carinhosa, conhecendo sobre cada um o que eles tinham de bom, quais eram seus defeitos, o que eles tinham de qualidades e de aptidões para liderar aquele povo, mas quais eram suas fraquezas. E Deus conhecia tudo. E todos eles tiveram seus tempos de estarem ali desenvolvendo aquelas funções e conduzindo e liderando, e depois eles tinham suas fraquezas e eles caíam nessas fraquezas, e por isso chegava a hora de quê? De mudar. Verdade. E se passava de um rei para outro rei. O que é que isso lembra vocês? Olha, gente, tem também os livros das mulheres. Judite, Esther. Meu Deus, são histórias encantadoras. Mulheres sábias que conversavam, que rezavam, que tinham uma fé inabalável, que acreditavam que Deus tinha o melhor para elas. E vale a pena vocês conferirem essas histórias minuciosamente. Então, esses são os livros que vão formando o Antigo Testamento. Cada um com mais conhecimento do que o outro. Cada um que vai nos deixando apaixonados pela história desse povo de Deus. Esse povo que vai crescendo, esse povo que vai se dividindo e vão formando novas e novas gerações, até chegar num tempo maravilhoso, um tempo onde eles começam a louvar,
a entender dos encantos de Deus. E assim são escritos livros que deixam riquezas sobre louvores, cânticos, cartas, ensinamentos, coisas belíssimas. Estão lá nos livros dos Salmos, nos cânticos. Vê só, gente, vê. Livros. Amo o livro da sabedoria, belíssimo. Conselhos importantíssimos, totalmente viáveis para que a gente utilize hoje em nossas vidas. Olha, gente, vem Eclesiástico e Eclesiastes. Não, gente. Eu convido você a ir na Bíblia e ver esses livros mais de perto. São livros de conselhos. São livros onde você se coloca e encontra respostas atualizadíssimas para a sua vida de hoje. É linda a história da Bíblia, quando você vai descobrindo que tudo é uma sequência de acontecimentos e de povos que vão cada vez mais se empenhando, entendendo mais desses planos de Deus e vão aprimorando a história. A história vai ficando mais rica, mais ampla e você vai querendo saber mais sobre ela. E aí chega num ponto lindo e crucial. Você mais ou menos já imagina onde vai chegar. Não é verdade? Então, gente, lembrando que os primeiros povos, né, aquele povo de Abraão, eles viveram mais ou menos 1850 anos antes de Cristo. Depois vem aquele período que a Bíblia começa a ser escrita, que é mais ou menos 1250 anos antes de Cristo. E depois a gente vai dizendo a gente estava falando sobre isso, os livros que estavam se sucedendo, né? E agora nós já estamos chegando mais ou menos no ano 530, 550 antes de Cristo. É um período assim de muita turbulência. E quem domina nessa época é justamente o Império Grego, né? Então tem o personagem Alexandre Magno, tem uns reis que vêm sucedendo, até Epifanes, Antíoco Epifanes, que ele é um rei assim muito má, né? E que ele está liderando e ele fica ali meio que confundindo as pessoas, né? Em várias partes da história existem criação de outros deuses, de outros reis para serem adorados, né? E para afastar o povo de Deus da sua essência, né? Do seu propósito. Mas a perseverança e a fé que vai mantendo essas pessoas firmes, não é verdade? E nessa época que a gente fala desse rei Antíoco Epifanes, ele é uma pessoa muito má. E essa história dele está bem narrada, bem descrita nos livros dos Macabeus. Tem Macabeus 1, tem Macabeus 2. Se vocês quiserem conhecer bem direitinho essa história, onde havia esse rei, ele era bem cruel e ele queria que as pessoas adorassem a ele e não adorassem a Deus, louvassem a ele, fizessem reverências a ele. E aconteceram muitas coisas cruéis com aquele povo, mas são belíssimas as histórias e as passagens que falam do povo perseverante. O povo que amava a Deus e que não iam recuar de forma nenhuma. Então tem histórias belas de um ancião, tem história de uma mãe. Gente, tem a história de uma mãe que vai perdendo seus filhos. E ela fica ali dizendo assim: eu vou perseverar e eu vou aguentar. Eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de Deus. Tá tudo lá, narrado nesse livro dos Macabeus. E é muito interessante que tem até a indução, né, dessas pessoas que os povos comessem carne de porco, que os povos se afastassem de Deus por várias e várias formas. Porque assim, eles tinham suas leis, não é? É diferente da gente hoje,
mas eles tinham suas leis, que para seguir aquele povo, o povo de Deus, eles tinham suas regras. Então, esses opositores queriam desvirtuar essas pessoas de seguirem seus caminhos. Mas aí eles não conseguem, porque tem as pessoas fortes, tem as pessoas escolhidas, vem as batalhas, vem Jonas, e é linda a história. Vocês têm que ir lá conhecer com mais detalhes as histórias que estão nos livros do Macabeus. Ele fala até, por quê? Porque nós, cristãos, ainda rezamos pelos falecidos. Conta lá bem direitinho. Eles vêm de uma batalha e algumas pessoas que eram do povo de Deus, escolhidos, estão lá batalhando, mas eles caem em algumas fraquezas e por materialismo eles começam a fazer coisas erradas. Então, quando essas pessoas morrem nessa batalha, os que sobrevivem, né, eles são orientados a rezarem por esses que faleceram, que morreram na batalha e não tiveram chance de serem aliviados dos seus pecados. E dessa forma que eles não conseguiriam ser salvos. Então vejam, aí está, né, uma resposta para a gente. Ainda hoje, porque nós rezamos pelos nossos falecidos. Então, a história da Bíblia, ela é belíssima. A gente tem que ir encontrando, no decorrer dessa história, tudo aquilo que nos engrandece, que nos acrescenta, tudo aquilo que vem de lição para a gente, sabe? Como essas pessoas viviam e o que elas têm para deixar, que elas tiveram, né, de deixar, de coisas maravilhosas, de coisas assim que para a gente muitas vezes são respostas para as nossas dúvidas, para as nossas perguntas. E a gente deve ler a Bíblia de uma forma alegre, de uma forma feliz. Sabe por quê? Porque esse povo existiu, esse povo deixou essa preciosidade. Esse povo foi o povo responsável por salvar a nós hoje e as nossas futuras gerações. Então, assim, a Bíblia, ela é um livro assim que nos alegra, que nos traz um bem-estar, sabe? Que nos faz nos sentirmos favorecidos de termos essa grandiosidade, digamos assim, esse tesouro, né? Onde estão as respostas, os ensinamentos. É maravilhoso a gente conhecer a Bíblia com mais detalhe e com essa perspectiva, uma perspectiva de uma fé que alimenta, assim, que preenche, que faz a gente compreender esse propósito que Deus tinha e como Ele ama a mim hoje, como Ele ama a mim e como Ele ama a você. Gente, parem e pensem o quanto Deus ama você. Se coloque como uma pessoa privilegiada de ter a oportunidade de chegar e adentrar nessa história, nesse conceito que Deus tinha, nesse plano que Deus tinha de salvação, de querer que você um dia consiga atingir, alcançar o que Ele mais quer para você. Vamos continuar, porque está chegando justamente após todo esse tempo, o período de Herodes, do rei Herodes. E aí nós vamos chegando onde? Mais ou menos 37 anos antes de Cristo. Quando chega esse período de Herodes, e nós vamos passar para a segunda parte da Bíblia, a parte belíssima, onde deixa de valer aquelas leis do Antigo Testamento e passa a valer as novas leis. As leis que o próprio Deus se fez homem, instituiu e deixou para a gente. Nós, essa geração de hoje, que foi alcançada por essa maravilha
que foi esse testemunho que Jesus deixou na terra e que é o nosso caminho, a nossa porta de entrada para toda essa glória que Deus tem preparada para a gente. Vamos falar sobre o Novo Testamento? Começa agora!